Livro Reportagens de Além-Túmulo, Irmão X, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Capítulo 6. O drama de André. Falava-se entre nós dos problemas da educação com liberdade restrita, quando um dedicado servo do Evangelho observou com justiça: crianças sem disciplina e jovens sem orientação sadia constituem o germe dos imensos desastres humanos. A civilização e o Estado podem apresentar os seus prejuízos, vistos serem organizações perfectíveis nas mãos de homens imperfeitos. Contudo, sem a sua influência, reverteriam a animalidade anterior. Assim ocorre quanto ao lar e à educação doméstica. A família tem o seu quadro de lutas ásperas. Entretanto, se lhe retirarmos o aparelhamento, tudo voltará às tribos sanguinárias dos tempos primitivos. Todavia, há quem coloque este problema em plano secundário, retrucou um amigo. A educação com os instintos emancipados tem os seus adeptos fervorosos, mesmo nos círculos do espiritismo, menos na esfera do espiritismo cristão, atalhou o mentor respeitável. Nas atividades meramente fenomênicas, sem qualquer propósito religioso, encontram-se companheiros obcecados por essa ilusão, empolgados pela luz e pela liberalidade da doutrina consoladora, sem aderirem aos sentimentos de Jesus. Costumam andar embriagados nos enganos brilhantes. Não percebem os perigos amargos que lhes sitiam a vida. Desinteressam-se da educação dos filhos mais tenros, com grave dano para o futuro do grupo familiar. No entanto, bastariam ligeiras considerações para o reconhecimento do erro clamoroso. Por que confiaria Deus determinados filhos a essas ou aquelas organizações paternas, se não fosse necessária semelhante cooperação no mecanismo da iluminação ou do resgate? O Eterno proporciona o doce licor do esquecimento às almas culpadas ou oprimidas, e mandou que se criassem os períodos da infância e da juventude na terra, a fim de que os senhores do lar se valham do ensejo para a divina semeadura da bondade e do amor, visando ao trabalho da consciência retilínea do porvir. Para que serviriam, de outro modo, os pais humanos se abdicassem à posição de sentinelas, entregando os filhos às tendências inferiores de ontem? Não seria condenar o instituto doméstico a um reduto de prazer vicioso? Tais interrogações ficavam no ar. Ninguém se atrevia a intervir no assunto, quando o nosso amigo tecia comentários tão fascinantes. Observando as nossas disposições mais íntimas, o generoso instrutor continuou: aludindo à cegueira de alguns dos nossos irmãos do mundo, tenho um caso doloroso em minhas relações pessoais. A pequena assembleia colocou-se à escuta, evidenciando justificado interesse. No fim do século passado, prosseguiu o devotado servo do Cristo, quando os ideais espiritistas se alastravam no país, em modesto vilarejo do norte, o negociante honesto foi dos primeiros a demonstrar simpatia pelos princípios novos. André fora rubro seguidor do positivismo e, ainda sob a sua influenciação, penetrou os umbrais da doutrina, intoxicado por fortes ilusões no terreno da filosofia transcendente. Bom discutidor, comentava sempre a vasta situação do mundo, tecendo referências encomiásticas à virtude, à fraternidade e à liberdade. Sua inteligência não era um diamante lapidado nos bancos acadêmicos. Entretanto, apresentava, em suas características, a espontaneidade e a sutileza que assinalavam o caboclo brasileiro. Não era rico, mas sua casa era farta e feliz. As remunerações eventuais do comércio ofereciam-lhe vantagens suficientes. 2 pequeninos enriqueciam-lhe o lar. No entanto, por mais que a esposa insistisse, a fim de que tivessem as necessidades espirituais atendidas,
Quanto ao problema religioso, André zombava, murmurando: "Nada disso. Meus filhos hão de crescer sem tais prejuízos. Quero vê-los distantes dos preconceitos dogmáticos de todos os tempos. Problemas religiosos cheiram o catecismo. Acaso ignoras que esses enganos já foram relegados aos clérigos caducos?" "Sim", explicava a companheira sem irritação. "Compreendo teus escrúpulos, no sentido de preservar os meninos da exploração e do abuso do nome de Deus. Todavia, não podemos eliminar as necessidades justas da alma. Já que não permitiremos a influência dos padres junto aos nossos filhinhos, precisamos criar um ambiente de ensino doméstico, onde aprendam conosco a cultivar o respeito e a obediência ao Altíssimo." André exibia um risinho vaidoso e asseverava: "Esquece as velharias, mulher. A razão resolverá isso. A mentalidade de agora reclama independência. Nossos filhos não serão escravos das disciplinas impiedosas que nos torturaram a infância." "Mas", voltava a esposa sensatamente, "se Deus nos transformou em pais neste mundo, é para que sejamos orientadores dedicados de nossos filhos. Quando não vigiamos, André, a liberdade pode transformar-se em libertinagem." O marido parecia impressionar-se, momentaneamente, com as respostas. Contudo, dava de ombros, sem maior consideração, e o tempo foi passando. Na obediência ao regime paterno, os rapazelhos cresceram voluntariosos e rudes. Somente abandonaram o curso primário após os 15 anos, em razão da ociosidade e indisciplina. Empenhavam-se comumente em atritos ásperos, dos quais apenas se afastavam em sangue depois de longas súplicas maternais. Odiavam os livros sérios, mas estavam sempre atentos às anedotas deprimentes. Por essa época, o genitor começou a entender as dificuldades da situação, lamentando a leviandade de outros tempos, quando descurara a educação religiosa e moral dos filhos que Deus lhe havia confiado. Era, porém, muito tarde. Léo e Oscar, os dois rapazes, guardavam uma observação revoltante para cada conselho paternal. O nosso amigo tentou a internação dos jovens rebeldes em estabelecimento disciplinar, mas foi em vão. Procurou localizá-los em serviço honesto. Entretanto, ambos eram admitidos para serem dispensados quase imediatamente. Ninguém lhes tolerava os costumes e as palavras torpes. Certa vez, quando o comerciante chegava ao lar, em noite sombria, percebeu a colorada discussão no interior doméstico. Mais alguns passos e defrontou a cena humilhante. Em atitude ingrata, os filhos espancavam a própria mãe. Na sua indignação, André buscou expulsá-los, mas a esposa interveio com a ternura de sempre. Decorridos alguns meses, ambos os rapazes foram apanhados em flagrante de furto. Após a prisão vexatória, o genitor não conseguiu sofrear a revolta que lhe atormentava o coração e, não obstante as rogativas reiteradas da companheira, baniu os filhos do ninho familiar. Alma esfacelada por desilusões tão amargas, providenciou a mudança de um estado para o outro. Vendeu a pequena propriedade comercial, as terras, os rebanhos e partiu. Entretanto, os cônjuges, apesar da união afetiva em afinidades profundas, embora a modificação da paisagem, nunca mais se avistaram com a tranquilidade primitiva. Ensaiavam o regresso à aventura de outros tempos, mas debalde. A lembrança dos filhos ingratos apresentava-se com as imposições da velhice, multiplicando, porém, as preocupações e as saudades. Numa noite tempestuosa, André despertou às primeiras horas da madrugada, ouvindo forte ruído no corredor. Tomando a arma de fogo, levantou-se cautelosamente, encaminhou-se ao cofre de madeira localizado em aposento contíguo, notando-o arrombado. Era um ladrão o visitante imprevisto. Como sombra no seio das sombras, André acompanha os passos do malfeitor, e antes que pudesse escapar, prosta-o com um tiro quase a queima-roupa. Ergue-se a esposa, assustada. Acendem a luz,
e quando o comerciante, muito trêmulo, aproxima a lanterna do rosto da vítima que se esvaía em sangue, cruzam ambos o olhar. Meu pai! Meu pai! Grita em tom rouco o malfeitor moribundo. Meu filho! Exclamam a um só tempo, marido e mulher, entre lágrimas de desesperação. Era Oscar, que, ignorando o novo sítio da habitação paterna, atacara a residência nos seus velhos hábitos de pilhagem. O narrador fez uma pausa mais longa, reconhecendo o efeito de suas palavras no ânimo geral, e continuou. É fácil imaginar a tragédia que se seguiu. O casal não teve coragem de revelar à polícia a verdadeira condição da vítima, entregando-se André à ação judicial, quase imbecilizado na sua dor. Sua causa, porém, era simpática. A energia de que dera testemunho livrara o vilarejo de um bandido comum. Enquanto o povo aplaudia, o negociante chorava, angustiado. E antes de regressar do cárcere, aconteceu o que seria de esperar. A pobre mãe, ralada pelo infortúnio extremo, entregou a alma a Deus, assistida pelas dedicações da vizinhança. O nosso amigo estava, agora, sem ninguém. Quanto maiores eram as esperanças de liberdade em futuro próximo, mais lastimava a própria dor. Por fim saiu da cadeia pública, ovacionado pela simpatia popular como herói. André, no entanto, permanecia inerte, derrotado. Vendeu tudo quanto possuía, a fim de pagar as custas da justiça que o absolvera, e tornou a partir, sem destino. Velho, cansado, sozinho, não se sentiu bastante forte para recomeçar a luta. Noites ao relento, dias de fome, roupa em frangalhos, e lá se ia, de aldeia em aldeia, vivendo da caridade comum. Parecia idiota, incapaz de qualquer reação. O tempo incumbiu-se de completar-lhe a feição de mendigo. Larga bolsa de couro à cintura, rosto e surto, grosseiro cajado para os caminhos ásperos, prosseguia, sem pousada certa, recorrendo à generosidade popular. Os anos rolavam para o seu coração, em amarguroso silêncio, quando num crepúsculo de borrasca forte, o mísero velhinho se aproximou de um rio transbordante. O desventurado necessitava ganhar a outra margem, tentando o abrigo na localidade mais próxima. Um homem corpulento, de traços rudes, convida-o com um gesto mudo a tomar a canoa frágil. O pedinte aceita. O barqueiro desconhecido não cessa de fixar a bolsa, onde André recolhe os vinténs da piedade pública. Enquanto isso, o desventurado ancião pôs os olhos nevoados pela velhice no seu benfeitor, que remava em silêncio. A ternura paterna volve a pintar-se no semblante sulcado de rugas. Se Léo ainda existisse, devia parecer-se com aquele homem. Olvidando todas as preocupações para recordar o filho, o desventurado não percebe os movimentos sutis do barqueiro anônimo. Distante da margem, o remador lança o último olhar aos matagais vizinhos, amortalhados na sombra do crepúsculo, e, sentindo-se sem testemunha, avança para o mendigo miserável, arrebata-lhe a bolsa e atira-lhe o corpo na corrente tranquila, murmurando com ironia: as águas não falam. Vamos, velho imundo, uma bolsa não te pode salvar a vida. André compreendeu, afinal. Aquela voz era do filho desaparecido. Não hesitou. O sentimento de paternidade não o havia enganado. Léo, Léo, meu filho! Gritou angustiado. Entretanto, era tarde. Ambos trocaram o supremo olhar, com estranha sensação de sofrimento e pavor, mergulhando o velhinho para sempre. Como vem, concluiu o narrador emocionado, André foi indiferente à educação moral dos filhos, esquecendo-se de efetuar a semeadura da infância, a fim de construir-lhes o caráter na juventude. A experiência resultou-lhe em frutos bem amargos,
depois de eliminar involuntariamente um deles, acabou assassinado pelo outro. Compreenderam agora o que significa educação com liberdade restrita? A reduzida assembleia permanecia sob penosa comoção e ninguém ousou responder.